Meus queridos irmãos, mês passado e fevereiro também foram meses marcados por alguns episódios interessantes, mas tristes também da realidade brasileira. Nós vimos um menor de idade acorrentado num poste, e o nosso espírito de classe média, nosso espírito de viver num país onde o sistema judiciário não prende, onde a polícia não faz o seu papel, nos fez vibrar de certa alegria, de certo espírito de justiça. Mas eu convido vocês a uma reflexão. Próxima foto, Mateuzinho, pode passar? Nós temos a foto ali, não, antes, volta uma, isso. Nós temos a foto de uma senhora, uma mulher chamada Ameni Barami. Ela vive na República do Irã e ela está com o rosto desfigurado porque o companheiro dela jogou ácido nos olhos. Então ela perdeu a visão de um dos olhos e teve toda a pele do rosto deformada. Lá no Irã, eles têm uma lei, um sistema de lei que é mais velha do que qualquer constituição na face da Terra. Tem mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos de idade. Eles chamam lá de Qissia. É a antiga lei de talião. Olho por olho, dente por dente. A mesma lei que Jesus citou no Evangelho. Vocês sabem que foi dito pelos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu digo que não é mais assim. Então lá no Irã, essa moça conseguiu invocar essa lei antiga que os islâmicos, os muçulmanos guardam até hoje e conseguiu fazer com que o marido, o ex-companheiro dela, fosse condenado. A mesma coisa. Ele então tomaria uma anestesia no hospital e ela poderia jogar ácido nos olhos dele e no rosto dele, com acompanhamento médico para não acontecer maiores complicações. Isso é a lei daquele país. Mas será que não é a lei também que reina em nossos corações? Não é a lei natural isso? Não é a lei que as crianças parecem nascer já inscritas nessas leis? De revidar o ataque, de se vingar. Nós nascemos com isso dentro de nós. Na verdade, o que nasce dentro de nós é muito pior do que essa lei. É muito pior do que a lei de talião, do olho por olho, dente por dente. O que nasce em nós é um espírito de vingança. No próximo slide, a lei de talião, pode passar mais um, Mateus? A lei de talião, ela está escrita pela primeira vez nesse código de Hammurabi. A lei de talião é mais antiga do que isso. Talião era uma lei não verbal. É uma lei que existia antes da escrita, desde que a humanidade se organizou em cidades. O código de Hammurabi pegou essa lei e transcreveu, ou seja, tornou oficial. Olho por olho, dente por dente. Mas a lei de talião, o código de Hammurabi só surgiram por quê? Para conter a violência. Porque como que era antes da lei de talião, do olho por olho? Era um olho por 2 olhos. Se eu fiquei cego de um, eu vou te arrancar 2. Se você matou um parente meu, eu vou matar 2 seus. Então a vingança ela era gradativa, cada vez aumentava. Por isso que surgiu essa lei, para controlar o espírito de ódio e vingança. Ou seja, se você perdeu um olho, você tem o direito apenas de retirar um olho do seu agressor, não mais do que isso, e feito isso estão quites. Se alguém matou uma pessoa, essa pessoa vai ser morta, mas não toda a família dela vai ter a casa incendiada. Então não é que a lei de talião é ruim em si mesma, ela surge para conter o espírito de violência que reina entre nós. Nós vamos para um próximo slide, Mateus. Nós vamos ver Jesus agindo de forma diferente. Ele é agredido, ele é preso, ele é açoitado, mas no alto da sua misericórdia, ao invés de reagir, ele curou a orelha do soldado judeu, do Sinédrio, soldado do Sinédrio, que teve a orelha decepada por Pedro. Jesus retribuiu o mal e a agressão com amor. É essa figura que nós devemos nos lembrar, essa imagem que nós devemos ter em nossos corações quando vamos
atuar, agir com os nossos inimigos? Qual é a reação que nós temos quando somos injustiçados, agredidos? Nosso espírito é de vingança, não é de justiça. O espírito de justiça é levar o caso às autoridades. Isso o cristão deve fazer, né? O cristão que é roubado, ele deve levar o caso às autoridades. O cristão que é lesado, ele deve processar o agressor e levá-lo às autoridades. Isso é justiça. Não é você fazendo justiça com as próprias mãos, que nada mais é do que uma forma bonita de chamar a vingança. Por isso aquilo que fizeram ao menor de idade ali, ladrão é ladrão, deveria ir para a cadeia, deveria não ter a proteção da maioridade, deveria mesmo cumprir uma pena, mas feita pela justiça. Nós vivemos numa república, nós vivemos debaixo de uma constituição e temos valores superiores à lei de Talião e ao código de Hammurabi. Se cada um de nós aqui, se cada cidade ou rua começar a fazer justiça com a própria mão, nós iremos cair no que acontecia antes de Hammurabi, antes da lei de Talião. Nós iremos cultivar o espírito de vingança. Porque o rapaz acorrentado, ele furtou, mas ele não teve coisas dele furtado. A vingança sobre ele foi muito maior do que o roubo que ele efetuou. Ele apanhou, ele foi humilhado, ele foi acorrentado no poste e assim por diante. Ou seja, nós não tivemos justiça naquele caso, nós tivemos vingança. A justiça seria segurá-lo, chamar as autoridades e levá-lo à delegacia onde ele teria que responder por um inquérito. E que engraçado, né? Num país ou numa sociedade onde o espírito de vingança vigora, nós produzimos verdadeiros mártires, não é verdade? Esse menor de idade que foi acorrentado, né, assim que ele foi liberado, ele fugiu. Aí ele efetuou outro crime. Quando ele foi preso, sabe como ele se apresentou para os policiais? Ele disse: não toque em mim, eu sou celebridade, eu sou do poste. Né? Vejam que o efeito foi o contrário do que a população pretendia com aquele ato de vingança. Produzimos um mártire, produzimos alguém que agora pessoas de ideologias comunistas e socialistas tomam como o grande perseguido. O efeito é o contrário daquilo que aqueles moradores pretendiam fazer. É por isso que nós vivemos num mundo onde há leis e onde há um sistema que nos garante a justiça, onde nós não precisamos sujar as mãos com sangue. Nós devemos levar isso também, essa reflexão, à nossa vida pessoal. Como é o nosso espírito de cooperação no trabalho, na vizinhança, na família? Nós nos vingamos? Nós guardamos mágoa para retribuir em atos de desamor? Nós somos rancorosos? Guardamos um espírito de rivalidade, de inimizade com outras pessoas com quem nós não vamos com a cara? A verdade é que todos nós agimos assim. Todos nós temos adversários no trabalho, temos pessoas que puxam o nosso tapete ou querem nos derrubar de onde nós estamos. Temos inimizade em nossas famílias, entre irmãos, entre pais e filhos e assim por diante. O problema não é só a inimizade ou a discórdia, mas o problema é quando nós passamos a justiça pessoal e da justiça pessoal passamos à vingança. A vingança é igual uma droga. Né? Há um ditado que diz que a vingança é um prato que se come frio. Por quê? Porque é gostoso se vingar. Traz um alívio para a alma se vingar. É gostoso no trânsito não levar desaforo para casa e xingar. A verdade é que a vingança é igual a cocaína, igual o álcool, igual o crack. Você cheira uma vez, toma uma, mas a próxima vez você quer uma dose mais forte. A sua vingança vai ser pior. E a gente vai aumentando a violência com que nós nos vingamos daqueles que nos fazem mal. E a vingança nunca é igualitária. Você se vinga de alguém, mas não fica quites.
Porque se aquela pessoa com quem você teve a discórdia e se vingou, errar com você de novo, a sua vingança vai ser 2 vezes pior do que foi a primeira vez. A vingança não alivia o nosso coração em relação a outra pessoa. Pode trazer prazer. Mas se aquela pessoa voltar a errar, nossa vingança vai ser ainda pior. Por isso a vingança só traz violência. Conta-se uma história, na África, missionários foram fazer missão. E ao tentar traduzir a Bíblia, explicar o Evangelho, eles não conseguiam achar uma palavra para perdão, para desculpa. Aquela cultura, aquela tribo, não tinha uma palavra para isso. Eles não sabiam o que era perdoar, o que era se desculpar. Lá se resolvia tudo na violência. Tanto que era costume daquela tribo, os missionários notaram isso. Era costume ter vários crânios humanos e mandíbulas penduradas nas paredes. Eles acharam aquilo engraçado no começo, achavam que era de parentes que morreram. Mas aí eles descobriram uma coisa: todas aquelas mandíbulas penduradas foram pessoas que foram assassinadas por vingança. Então alguém da minha família morria por algum motivo, eu ia me vingar da família que causou a morte do meu parente. E aí eu matava uma pessoa e arrancava a mandíbula dela e pendurava na porta da minha casa e dizia: está feito, justiça feita. Só que a família que teve a mandíbula arrancada do seu parente ia fazer a mesma coisa. Então as guerras nunca paravam. Sempre tinha gente matando e arrancando mandíbula e colocando como troféu na porta das suas casas. Os missionários notaram esse costume e viram que era um povo bastante vingativo, como na verdade todos nós somos. Todos nós arrancamos mandíbulas, olhos, dedos das outras pessoas e gostamos de mostrar isso. É impressionante como às vezes na própria internet nós vemos isso acontecendo. As indiretas que as pessoas mandam uma para outra. Ah, fulano de tal, hoje eu estou bem. Às vezes não coloca nem o nome de quem se quer atingir, mas quem está por dentro da história acaba percebendo. E a pessoa responde, e a coisa vai aumentando. Quando vê, vira uma guerra, que os parentes entram, os amigos tomam partido, e às vezes de coisas insignificantes. Por quê? Porque a vingança vai aumentando. A gente sempre quer ser aquele que dá o último tapa. Eu lembro isso quando criança, brigava com os irmãos, mas ganhava a discussão aquele que dava o último soco. Eu dei o último, eu ganhei. Aí você fugia para não receber o último soco. A criança já tem esse espírito de vingança. Como mudar isso? Como construir uma família, uma sociedade onde o espírito de vingança não deve vigorar? Jesus nos diz, que nós devemos amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Que nós devemos carregar o fardo de uma pessoa que nos obriga a andar 1 quilômetro, devemos andar mais outro quilômetro. Será que Jesus está louco aqui? Como é possível amar alguém que quer o nosso mal? Como é possível amar alguém que quer tirar o nosso posto de trabalho? Como é possível amar alguém que quer o mal da nossa família e dos nossos filhos? É quase impossível. E de fato, humanamente falando, se você buscar forças em seu coração, você não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Nós devemos buscar forças em Jesus. É somente Ele e a graça dEle que nos capacita a olhar para o inimigo com misericórdia e ternura. É somente a cruz de Jesus que descarrega toda a mágoa e rancor que nós guardamos semanalmente, diariamente. É somente a morte de Cristo na cruz que nos faz olhar para aquele que não se vingou. Ao contrário, entregou não só um olho, uma mandíbula, uma mão, mas entregou a vida dele inteira, a glória dele, a honra dele, para morrer no lugar daqueles que ficam arrancando os olhos uns dos outros. Jesus amou os seus inimigos e orou por aqueles que o perseguem. Jesus na cruz não morreu para dar um exemplo do que nós devemos fazer, mas ele morreu para nos dar forças, para nos tornar capazes de amar e orar pelos nossos inimigos. É por isso que nossos olhos se voltam ao que aconteceu na Quinta-feira Santa. Naquela madrugada
em que Judas traiu Jesus, em que os soldados do Sinédrio estavam ali para levá-lo diante de Pilatos, de Herodes e do sumo sacerdote. Naquela noite, quando Pedro, num espírito de vingança, arrancou a orelha de um soldado, Jesus, com ternura e amor, curou a orelha daquele rapaz, sabendo que o que restava para ele naquele caminho era só morte e sofrimento. Jesus nos dá capacidade e forças para amar os nossos inimigos. O apóstolo Paulo lembra em Romanos 5, ele diz assim: quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos tornou seus amigos por meio de Cristo Jesus. E não só seus amigos, mas hoje nós somos chamados de filhos de Deus. Deus adotou o filho dos seus inimigos. Deus adotou o seu inimigo, porque Ele amou a cada um de nós, amigos ou inimigos de Deus. Nós voltamos agora, Mateus pode ir para frente. Nós temos aqui, quem são os nossos inimigos? Entre aspas. Mais do que as pessoas que convivem conosco, que na verdade não chegam a ser inimigos, podem ser desavenças ou adversários, né? Mas inimigos mesmos nós temos, por exemplo, na perseguição religiosa, né? Até hoje, 70 milhões de cristãos foram mortos por causa da sua fé. 70 milhões, em toda a história da igreja. Desse total, 45 milhões, mais da metade, morreram no século XX e nos últimos 10 anos. Nós estamos sofrendo uma perseguição religiosa sem precedentes na história da igreja cristã. 160 mil pessoas atualmente, né, sofrem essa perseguição diariamente, né? Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. 160 mil morreram nos últimos 10 anos. Um cristão é assassinado a cada 5 minutos. Então, cada culto que nós celebramos aqui, né, cada culto que celebramos aqui, quantos cristãos não morrem? Se o culto dura 1 hora, né, quantos cristãos morrem? 12 cristãos são mortos no espaço de um culto. De cada 10 perseguidos em países islâmicos, 7 são cristãos. A imprensa não mostra isso. Mas as pessoas que são mortas por milícias no Irã, no Egito, não é só uma perseguição política, mas é uma perseguição religiosa. Morrem porque são cristãos. Não porque são de outra etnia, não porque são de outra cidade. Morrem porque são cristãos, né? E desde 1945, 10 milhões de cristãos emigraram por causa das perseguições. Nós temos a igreja egípcia aqui em São Paulo, porque eles fugiram da perseguição no Egito. Hoje a igreja no Egito está morrendo. E se ela morrer, né, a única igreja cópita no mundo que nós teremos é essa aqui em São Paulo e nos Estados Unidos. O resto vai sumir do mapa. A igreja cópita é a igreja mais antiga, né, em continuidade. Ela remonta ao tempo dos apóstolos, né? Todas as igrejas fundadas pelos apóstolos morreram, mas a igreja fundada por Mateus no Egito, a igreja cópita, ela sobrevive até hoje, né? A gente não sabe se Roma foi fundada mesmo por Pedro ou Paulo, nós não sabemos, mas é uma que também dura até hoje. Mas assim, com certeza, a igreja que tem a impressão digital do apóstolo está lá, é a cópita. E se essa igreja morrer, será a última igreja apostólica a morrer, né? Nós não teremos mais uma igreja com 2000 anos de história. Como que os cristãos respondem a essa perseguição? Para o próximo slide, olha só o conselho de Jesus. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, rezem por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face. O sangue dos cristãos perseguidos é a semente dos cristãos. Isso o imperador romano já disse no século II. O cristão faz missão e evangelismo ao aceitar o martírio sem reagir. Porque fica o testemunho de fé de que aquele cristão
tem tanta certeza da vida eterna e do amor de Deus que para ele não importa viver. Ele é igual Paulo que diz: para mim é incomparavelmente melhor morrer. Eu recebo o meu Senhor e o meu Senhor me recebe de braços abertos. Nós cristãos somos perseguidos em nosso país, não fisicamente, mas ideologicamente. Quem está na faculdade sabe da dificuldade de dizer que é cristão. Quem está no mundo sabe da dificuldade em dizer que não vai trair a esposa, que não faz besteira porque ama sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Nós somos perseguidos no mundo. O carnaval vai ser um exemplo disso. O cristão é visto como um bobo por não pular carnaval. O cristão é visto como uma pessoa fora do mundo por não se embebedar, por não fazer besteiras, ou pelo menos tentar não fazer besteiras. Não porque ele precisa fazer isso para conquistar a graça de Deus, mas ele faz isso naturalmente, porque ele ama Deus, ele ama a sua família e ele ama os seus inimigos também. Amar os inimigos é o maior testemunho de fé que você e eu podemos dar. Não adianta a igreja distribuir apenas folhetes e livretos, em gravar os sermões, em falar do Evangelho. Nós precisamos aprender a cada vez mais a amar aqueles que nos perseguem. Porque um dia eles vão se tocar desse amor que reina em nosso coração. E vão querer conhecer esse Deus que tira o ódio, que alivia a mágoa, que tira o rancor do nosso coração e que nos dá aquela atitude de viver tão bem, de viver tão acima dessas pequenas preocupações que a vingança nos traz. Que Deus possa, nesse momento, trazer a você alívio da sua mágoa, do seu ódio, do seu rancor. Que Deus possa tirar isso do seu coração e dar a você aquilo que Ele já deu no batismo, aquilo que Ele já deu na palavra: forças para amar os inimigos. Que a cruz de Cristo, o sinal de que nosso amigo morreu por nós, seja aquilo que nos inspira a testemunhar grandemente a nossa fé, amando e orando por aqueles que nos perseguem. A história daquela mulher que eu contei a vocês, e ela não é cristã, ela é muçulmana, né? A Amene, no dia de executar a vingança no hospital, estava tudo preparado, anestesista, apostos, médicos, o ácido já preparado na dose correta e ela já vestida para derramar o ácido no rosto do seu ex-companheiro. Naquele dia, ela perdoou o seu agressor. Ela não executou a sentença, movida por compaixão. Se uma pessoa que não crê em Jesus, se uma pessoa que não tem o Espírito Santo, não foi batizada, não ouviu a palavra de Deus, não toma a Santa Ceia, consegue perdoar o seu agressor, humanamente consegue perdoar o seu agressor, o que dirá nós cristãos? Que além de uma compaixão humana como ela teve, temos o Espírito Santo, temos o batismo, a palavra, a Santa Ceia, cultos, estudos bíblicos. Nós estamos mergulhados na graça de Deus e em seu amor. Nós contemplamos a cruz de Jesus e sabemos que Ele morreu por nós. Quem dirá nós que temos tudo isso, amar o nosso inimigo? É possível? Lógico que é possível. Se uma muçulmana conseguiu, nós cristãos ainda mais. Por isso, de certa forma, é até incompreensível como na igreja cristã pode reinar espírito de rivalidade. Se uma muçulmana conseguiu perdoar uma agressão tão grande, por que nós não perdoamos aquelas pessoas que dentro da nossa congregação nos magoaram? Que dentro do nosso distrito disseram coisas que nós não gostamos? Nós temos o Espírito de Cristo em nós. É nosso convite deixá-lo agir. Recebam a graça de Deus e compartilhem essa graça com as pessoas que magoaram vocês. Hoje é o dia da salvação. E hoje é o dia da salvação daqueles que são seus inimigos. E eles serão salvos quando você levar esse amor para essas pessoas. Que Deus conceda a nós essa rica graça e esse dom de perdoar. Amém.